pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Ana Regina. Muito obrigada, meu nome é Ana Regina e eu sou a diretora da American Insurance Point. Nós representamos várias seguradoras, todas licenciadas no estado da Flórida, e já trabalho com seguro há 20 anos. Comecei com 5 anos. Né? Muito tempo, maravilha. Ana, muito obrigada por aceitar meu convite de participar do meu canal. Prazer é meu. A gente resolveu fazer essa série sobre seguro de imóveis, seguro de carros aqui na Flórida. Depois, é claro, desse sufoco que a gente passou com o furacão Irma, né? Foi mesmo. E graças a Deus que o governo prepara todo mundo. É verdade. Também foi um furacão que ele foi muito grande, mas os ventos não foram tão fortes. Graças a Deus. Graças a Deus, igual ele chegou no Caribe, né? Então nós fomos abençoados aqui, que pelo que a gente está vendo, os estragos foram estragos assim pequenos. É verdade. Todos, tem muita gente sem luz. Tá uma inconveniência, assim, internet. Muitos não estão funcionando ainda. Na área de Kissimmee tem muita rua alagada, mas de uma forma geral, a destruição não foi igual 2004, que nós passamos aqui. Você estava aqui em 2004, Ana? Na época eu era agente da Allstate, e então foi uma catástrofe assim muito grande mesmo. Aqui em Orlando mesmo? Aqui em Orlando. Passou principalmente na região de St. Cloud, Kissimmee. Então houve destruição mesmo, de casa ficar no chão. Nossa. Sabe? E dessa vez, graças a Deus, os estragos que nós estamos vendo, assim, no topo de telhado, tem muita gente que está passando muita inconveniência, mas não foi a tragédia que estava sendo anunciado, graças a Deus. Graças a Deus. Não, foi um sufoco, eu me senti assim, realmente preocupada e estressada. A gente fica, né? Ainda mais eu tenho criança pequena, aí tava em casa e ficava pensando, nossa, será que vai acabar a energia? Nossa, será que vai acontecer alguma coisa? Eu moro numa casa nova, então eu sabia que a casa ia aguentar o furacão, mas mesmo assim, dá aquele nervoso, dá aquela ansiedade. E os meus clientes, assim, a maioria estão no Brasil, então eles ficavam ligando, Denise, minha casa tá de pé, Denise, minha casa vai ficar de pé, Denise, o que vai acontecer? E acaba que tudo aquilo vai te deixando nervosa, você fala assim, nossa, o que será que vai acontecer? A gente nunca sabe, né? Porque estava previsto, às vezes, de chegar aqui com categoria 4. E se tivesse chegado aqui com categoria 4... A destruição ia ter sido muito grande. Nossa, foi... porque com 2, vamos ser sinceros, tem bastante árvore caída, tem muita gente sem energia. Até hoje, né? Tem gente sem energia. Então, assim, claro que eu acho que dos danos o menor, né? A gente foi muito abençoado por Deus. Muito privilegiado. Mas a gente resolveu fazer a série sobre seguros para poder explicar para o pessoal, poder explicar para vocês que estão em casa, que estão investindo nos Estados Unidos ou que pensam em investir. A gente quer explicar para vocês quais são os cuidados necessários na hora de escolher uma pólice de seguro, o que é essencial ou não, e principalmente o que o seguro cobre. O que cobre, Ana? Olha, no caso de furacão. Que o mais importante, Denise, para começar, é o que eu acho que o cliente tem que entender e tem que conversar com a gente, qual que é a expectativa dele. Porque tem certos clientes que não estão tão preocupados com até 10 mil dólares ou até 5 mil dólares, porque eles querem gastar o mínimo no seguro. Entendi. E o seguro, logicamente, o preço do seguro é diretamente ligado ao valor da franquia, ou indiretamente, vamos dizer assim, quanto mais alta a franquia, menos você paga de seguro. Mas a gente tem que entender qual que é a expectativa, né? O que o cliente está disposto a pagar de franquia. Exatamente. Ou o risco que o cliente quer passar. Por exemplo, em Miami, eu tenho vários clientes que têm seguro em caso de vazamento, ou de fogo, ou de roubo, mas acham que pela estrutura dos prédios, que furacão não vai atingi-los. Entendi. Realmente, nós não tivemos nenhum pedido sobre isso. Entendeu? Nem então, Miami, nem Orlando. Orlando a gente já teve... Orlando, todas as apólices incluem furacão. Miami já é opcional. Não sabia, em Orlando todas incluem? Todas incluem. Eu não sabia disso. Gente, pra ser sincera, eu não sabia. Eu cheguei aqui super nervosa. Aí eu falei assim pra Ana, nossa, eu vim em gravação de seguro e eu entendo super pouco. E eu tô nervosa porque eu não sei nem se na minha casa tinha cobertura. Eu fiquei passando furacão pensando, a casa é nova, Deus ajude que tá incluso a cobertura do furacão, porque eu não tinha certeza. Então é ótimo saber isso. E a pessoa pode escolher a franquia. Normalmente a franquia é de 2% do valor
da estrutura da casa. Então vamos dizer que você pagou na casa, vamos dizer, 500 mil. Mas logicamente você está comprando um lote. A seguradora não vai segurar o lote, porque não tem furacão, não tem fogo, não tem nada que leve o lote embora. Isso. Então é o valor da estrutura da casa, de reconstrução da estrutura, e se tiver alguma estrutura parcial também, por exemplo, um deck ou um dock com barco, etc. Então, a franquia do furacão, ela corresponde a 2% do valor da estrutura da casa. Então, se a casa custou 500 mil, vamos calcular que o lote custou 100. Então, sobrou 400 mil, que é a estrutura da casa. 2% seria 8 mil dólares. Então, a franquia do furacão é 8 mil. A franquia? A franquia. Isso significa que até 8 mil dólares, o dono da casa é responsável por pagar. Não compensa acionar o seguro. A partir de 8 mil dólares, aí a seguradora deve ser acionada imediatamente. Muitas pessoas ficam confusas, falam assim, então eu só tenho 8 mil de cobertura? Não, é o oposto. Você tem cobertura a partir de 8 mil até 400 mil, vamos dizer, nesse exemplo que eu dei. Até o valor da casa nesse exemplo. Seja o valor que for, 100 mil. O que eu acho que confunde um pouco é que às vezes as pessoas acham assim, esses 8 mil é o valor que eu vou pagar por ano do seguro? Também não. Não é o valor da cobertura, da pólice. Exato, né? É só a sua franquia. A gente deu um exemplo aqui que nesse caso, esses 8 mil dólares no seria... caso da casa de 400 mil. Uma casa de Se 400 for 100 mil, no caso, seria 2 mil, né? Entendi. Então, ele é 2% do valor da estrutura da casa. E quanto custa para o cliente para ter esse seguro? Esse seguro depende da localização, do ano de construção, o tipo da construção, se é casa de madeira, se é metade, aqui normalmente o primeiro andar é alvenaria, o segundo andar é madeira. Se é de um andar, se é de 2 andares. Então depende muito Tudo disso. Isso vai ser analisado. Tudo isso. Qual vai ser a utilização da casa, se a casa vai ser residência primária, se a casa vai ser alugada anualmente ou se vai ser alugada para férias, né? Por temporada. Então isso aí depende, o preço e depende, claro, o valor da casa, né? Exatamente, o valor da casa. Exatamente. Então as companhias de seguro, elas têm um sistema que calcula quanto vai custar para eles se eles tiverem que reconstruir aquela casa 100%. Então a gente entra naquele website e a gente coloca lá quantos pés quadrados, quantos banheiros, quantos quartos, se é um andar ou 2 andares, qual o tipo de telha. Então são vários detalhes que às vezes a pessoa fala assim, quanto que sai uma cotação para casa que eu tô comprando lá em Winter Garden? Depende, qual casa, que assim, tipo de casa, né? Não existe uma varinha. Por isso que a gente te dá um endereço para você checar todas essas informações. Toda vez que eu peço pra Ana me mandar uma cotação para os meus clientes, ela fala, Denise, me passa o endereço completo que eu vou analisar e vou te mandar uma cotação. Geralmente qual vai ser a ocupação da casa, porque quem vai ocupar a casa e vai morar na casa, você precisa de seguro para os seus móveis. Mas se você vai alugar a casa por ano, a longo prazo, para outras pessoas, você só precisa para quê? Para geladeira, máquina de lavar, as coisas que são suas. Isso. E tem gente que fala assim, olha, isso para mim não é importante, eu só estou preocupado mesmo com a estrutura da casa. Então é por isso que eu falo, depende da expectativa e da tolerância de risco de cada um. O que você quer? Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem 30 apartamentos. Então, ele já chegou à conclusão que nesses 30 apartamentos, o que ele pagaria por ano de seguro não compensa. Então, ele tem como se fosse um guarda-chuva de responsabilidade civil. Se o cliente dele, o inquilino, sem querer coloca fogo no apartamento ou tem um vazamento e vai até o vizinho, o seguro dele protege. Mas o apartamento dele, o imóvel dele, ele se responsabiliza. Entendi. Então já aconteceu de ter vazamento, já aconteceu de ter fogo, mas ele reconstrói. Entendi. Porque no final de um ano, às vezes o que ele economiza nesses 30 imóveis justifica dele não ficar pagando apólice por apólice. Bom, não é o meu caso, não é o nosso caso. Ainda. Eu espero um dia, mas no meu caso, eu sou muito conservadora, eu gosto risco zero. Eu sou preocupada, eu tava lá passando o furacão pensando, nossa, tem seguro nessa casa? Nossa, eu sei que a casa tem seguro, mas será que cobre? Eu não gosto de ficar passando nervoso, entendeu? E aí, como é que funciona pra uma pessoa igual você? Igual a mim. O mais importante, Denise, é o que ninguém faz.
todo ano, quando a gente manda a renovação, porque a gente manda automaticamente, seja banco ou seja o cliente que paga, nós avisamos para o cliente, olha, sua pólice está renovando. Porque eu acho que isso é um direito que o consumidor tem de saber quanto que está pagando, está renovando, meu banco está pagando, está tudo certo. Então, esse momento é o momento de você rever as coberturas. Entendi. É o momento de fazer pergunta, porque quando a pessoa está comprando a casa, é coisa demais. Você está preocupado com financiamento, você nunca esteve naquele país, você está com medo, tem tanta coisa acontecendo. Muita coisa. Então, ninguém quer saber de seguro, vamos falar a verdade? Não. Seguro é um assunto que é chato. Ninguém quer conversar de seguro, porque seguro tem a ver com tragédia. É verdade. Você compra o seguro com a esperança de nunca usar. É verdade? É verdade, é verdade. Mas a gente não morde. Eu converso direitinho. Em português. Então é importante que todo ano verifique isso. Agora, o que acontece? Semana passada nós fomos assim inundados de e-mails e telefonemas de pessoas. Eu tenho isso, me manda a cópia do meu seguro. A gente manda dentro do que a gente pode mandar. Não, entendeu? Totalmente fora da regra o que aconteceu semana passada, né? A gente então, ficou enlouquecido. Olha antes, abre um arquivinho no seu computador, separa lá dentro daquele arquivinho as suas coberturas. É verdade. E logicamente que é natural a pessoa ficar nervosa, tá lá no Brasil, ou tá no Uruguai, ou tá lá em Dubai e com propriedade aqui, vendo, nossa, é a maior coisa do Atlântico. Dá aquele... Não, e a mídia fez assim, realmente assim, meus pais estavam desesperados sem dormir à noite. Eu falei, gente, não tá tão ruim assim, calma. Mas realmente dá um nervoso pra quem tá de longe assistindo as notícias, né? Você trabalhou duro pelo aquele investimento. Agora, por isso que se você souber antes o que você tem, não dá aquele pânico tão grande. É verdade. Então, é importante, por exemplo, você saber quem é a agência que está me segurando, qual é a companhia que está me segurando, porque sei lá, se essa agência fecha, acontece alguma coisa, você sabe que você tem mais do que uma agência, você tem uma seguradora por trás de você. Isso. Então procura saber, essa seguradora é idônea? Hoje em dia com o Google é tão fácil procurar. É verdade. E o que eu falo sempre para cliente meu, e às vezes que a gente está competindo com preço, porque, como diz, a agência de seguro tem quase em todo quarteirão. Tem muitas. Mas aqui nos Estados Unidos, você vai na loja de $1, a mercadoria de $1 vale $1, não vale 2. Porque se valesse 2, não estava na loja de $1. Com certeza. Então, quando você estiver comprando em matéria de seguro, você pensa que você está protegendo um patrimônio de pelo menos $100 mil. Né? De muitas 100 mil vezes para cima. Muito mais que isso. Então, eu entendo que, logicamente, todo mundo quer ser consciencioso com o dinheiro que é duro de ganhar. Mas saiba onde economizar. É verdade. Não é no seguro, gente, que vai economizar. Então economiza na franquia e faça perguntas, que as pessoas têm medo, já tem aquela barreira. Eu não entendo nada de seguro. Ninguém entende nada de seguro. Mas pergunta, o que esse seguro cobre? Tem uns que me perguntam, cobre terremoto? Eu falo, não cobre terremoto. Não porque cobre terremoto. Aqui na Flórida pode acontecer, né? Mas não é um risco natural da Flórida. Entendi. Se fosse na Califórnia, cobriria terremoto, mas não cobriria furacão. Entendi. Então na Flórida cobre furacão e não cobre terremoto. Exatamente. Então, bom saber, não sabia. Então são os riscos que são típicos aqui da Flórida. E uma coisa que as pessoas também têm dificuldade de entender é que o seguro, ele inclui vazamento. Essa é uma grande diferença. Explica isso direitinho. Então, arrebentou um cano, vazou na casa, tá coberto. Agora, ao medo das pessoas essa semana foi alagamento, porque todo mundo estava vendo na televisão o que aconteceu em Houston, a cidade toda debaixo da água. E a apólice de alagamento por desastre natural é uma apólice à parte. Como que é chamado em inglês? É o Flood Insurance. É o Flood Insurance. Então, Flood não é vazamento e para ser considerado é inundação, flood, né? É inundação. Flood Insurance seria inundação. E o Flood Insurance... Mas aí então cobre de furacão, mas não cobre a consequência que seria a inundação? Não. Como que funciona isso? De duas coisas diferentes. Ó. O furacão, ele de repente se voar o telhado e chover dentro da casa, tá coberto. Entendi. Tá? Agora nem se arrebentar a janela saiu. E molhou dentro da casa, tá coberto na sua pólice. Entendi. Agora, um outro risco é choveu muito, o nível do lago, do rio, igual que cime agora, as ruas estão alagadas, entrou dentro de casa,
Isso é uma outra apólice chamada alagamento ou flood insurance, e nós temos uma seguradora nos Estados Unidos que é o governo federal, que é a FEMA. Que é separado. Todas as seguradoras vendem através da FEMA. Então, Ana, só para ver se eu entendi direitinho, para ver se também as pessoas que estão assistindo entenderam. Se entra água pelo teto ou pela janela por causa do furacão, tá coberto. Exatamente, está coberto. Agora, se teve o furacão causou uma inundação, um alagamento, aí não vai ter essa cobertura no geral, a não ser que a pessoa contratou um seguro à parte. Quando a gente faz a cotação, a gente tem oferecido para os clientes, fala, olha, por $200 a mais, você compra mais, sei lá, $100 mil de seguro de alagamento. Você tem interesse? Só que, infelizmente, ninguém tem interesse, que ninguém acha que vai acontecer. E eu sempre explico que a Flórida é uma península. Você imagina, nós somos uma península na linha direta de furacão. Então a gente tem que se proteger. Entendi. Eu acho que às vezes é preferível você deixar de comprar alguma coisa, ou de repente manusear um pouco as franquias e ter mais cobertura. Não, com certeza, porque assim, na verdade, a gente sempre ouve dizer que, por exemplo, Orlando não vai ser atingido. Realmente, Orlando tem uma localização super privilegiada, né? Mesmo, em 11 anos que eu tô aqui desde 2006. Esse foi o primeiro susto que eu passei. Então, imagina, a gente tem uma localização privilegiada, é considerada a segunda cidade mais segura dos Estados Unidos, a gente sabe de tudo isso. E o risco de inundação é muito baixo. Por que é baixo? Porque não tem o mar. Então é baixo. Agora, ser baixo não significa que é zero. Que é zero. Então, isso você tem que analisar, né? Se não vale a pena pagar a parte desse seguro de flood insurance, que seria para inundação, e ficar tranquilo que você está coberto de tudo, né? A maioria dos clientes acaba não pagando o flood insurance, né? Acaba fazendo só o seguro porque fala, nunca inunda, é muito pouco risco. Realmente. Mas se você é conservador, se você quer ter certeza que você vai estar coberto, então vale a pena adicionar, né? E tem como adicionar para o cliente que já tem o seguro? Tem. Ele pode te ligar e consegue adicionar? Nós estamos com vários pedidos. O meu também. Já foi no meu na lista. A gente está aguardando as seguradoras reabrirem. Porque por enquanto a parte de alagamento está fechada. Mas assim que reabrir, a gente vai estar contando. Então tem como a gente adicionar no seguro que a gente já tem o seguro da casa, o seguro que cobre mobília, tudo direitinho, tem como eu adicionar. Isso. Então, a inundação, o alagamento. E você pode escolher também. Por exemplo, a casa está segurada em 200 mil. Você pode falar, minha casa tem 2 andares, de repente o risco que eu vou correr é mais no primeiro andar, então eu não vou comprar 200 mil, vou comprar 100. Entendi. Mas pelo menos tem alguma coisa. Entendi. Então isso pode ser feito também. Porque também se acontecer alguma coisa no andar de cima, então não é a inundação, então vai estar coberto no seguro de furacão regular. Então dessa forma você fica coberto 100%, seria isso? É isso mesmo, você pode comprar um seguro de alagamento parcial. Entendi. Mas esse seguro também cobre os móveis? Você sair tudo voando? Você pode escolher os móveis também. Assim, ficar nadando, não tá bonito. Mas assim, pode também. E assim, aproveitando esse gancho dessa semana, né, que tá todo mundo aí vendo notícias, imagens que são muito fortes, né, realmente de casas destruídas. Aqui na Flórida, como a gente falou, a gente não teve esse problema, esse grau, mas a gente sabe que teve algumas, não sei, cercas que caíram, telhados, telhas que caíram, ou esses tipos de reparo. Como é que funciona e quem que paga isso? Então, esse é o que a gente está tendo mais mesmo. Aqui, né? E a maioria das pessoas, eles estão ficando abaixo da franquia do furacão. Entendi. Porque às vezes é a lâmpada do lado de fora que caiu, ou o soffit, que é aquela parte em volta da casa que deslocou, ou viram que tem telha no chão. O que a gente aconselha? A primeira coisa é entrar em contato com a pessoa que faz a manutenção da sua casa. Então, se você que está assistindo a gente, se você tem um imóvel aqui e não tem ninguém que olhe sua casa pelo menos de 15 em 15 dias, vai lá, abre, dá uma olhada por dentro. Tá na hora de você arrumar uma pessoa. Tem que ter uma pessoa, gente, uma administradora ou seu corretor, alguém tem que olhar. Porque aqui os canos são todos de PVC. Então tem que olhar, porque às vezes dá um vazamento e a coisa, quando você pega no início, ela é fácil de ser resolvida. Enfim, do furacão. Então vamos dizer que voou telha e você não sabe, porque a gente não tá vendo o telhado, né? Então a gente tem passado o nome de algumas empresas que são idôneas, que são assim independentes, e vão lá e vão fazer uma inspeção no telhado. Entendi. E aí eles vão te falar, olha, você perdeu tanto por cento do telhado e tá aqui
Quanto vai custar? Quanto vai custar? Uma estimativa. Não, eles não lidam com troca de telhado, eles só fazem inspeção. Entendi. Isso que é bom, porque normalmente quando você pede uma pessoa de telhado, ele tem um interesse direto em trocar aquele telhado. Isso. E às vezes é só repor shingle, seu telhado tá novo. Então, uma companhia independente vai lá e vai te dar um parecer. E se for o caso, fala, olha, realmente você perdeu 25%, 30% do seu telhado, você apresenta aqui para a seguradora já dá aquilo como um documento válido. Entendi. Então, isso tudo agiliza na hora de resolver o sinistro. Assina aqui e pode ficar tranquilo que eu vou lidar direto com a sua seguradora. Você não vai ter dor de cabeça, eu vou arrumar tudo para você, só assina aqui. Realmente, nesse momento que você assinou, você perdeu todo o direito, inclusive o cheque vai em nome deles, eles podem cobrar o que quiserem e se parar o serviço no meio, problema seu. Porque no momento que você assina esse documento... Não assinem esse documento. Não assinem. No momento que você assina esse documento, tá aqui nesse parágrafo, que eu até passei o highlight, eu tô dando pra Denise, você passa todos os seus direitos para uma empresa. Se essa empresa superfaturar ou não completar o trabalho que eles prometeram, você tem que pagar. Ou então eles colocam uma segunda hipoteca na sua casa. Quando você for vender, não adianta, o dinheiro vai direto para eles. Meu Deus. Isso é uma coisa muito séria. Mas quem que pediria isso? A maioria das pessoas que fazem telhado pedem isso. Várias companhias que vão para secar o chão, para tirar pedem isso. Se recuse. Gente, não assine nada sem falar com o seu corretor ou principalmente com a Regina. Com quem for. Com quem é o responsável pelo seu seguro. Não assine nenhum documento, porque às vezes você está fazendo uma coisa gravíssima, abrindo mão dos seus direitos, do seu patrimônio. Do seu patrimônio, e você não tem ideia. Então, assim, sempre que for ter qualquer documento dos meus clientes, eu oriento muito. Olha, eu falo, gente, qualquer coisa, parece bobagem, manda pra mim. Eu vou olhar primeiro. E aí eu falo, pode assinar, tá tranquilo, não assina. Nesse caso, gente, sempre manda um e-mail pra mim ou pra Ana, ou melhor, pras duas, que a gente orienta vocês. Não assina sem saber. No caso, assim, eu, por exemplo, todas as casas que eu vendo, eu aconselho demais o cliente a fazer o seguro. Porque quando é à vista, a gente vai explicar isso. Quando é à vista, não é obrigado por lei. Mas eu, como corretora, eu falo para todos os clientes fazer, graças a Deus todos fazem, né, Ana? E quando a casa é financiada, então é obrigatório. Então, todo mundo que tem financiamento, que comprou imóvel comigo, pode ficar tranquilo, porque todos os nossos seguros foram feitos pela Ana. Então, a gente tá aqui hoje gravando esse vídeo, tirando essas dúvidas. Eu acho que isso é muito importante para que vocês possam ficar tranquilos sobre a cobertura, sobre o imóvel de vocês, porque também eu tive um cliente que me ligou e falou assim: ai, Denise, a minha esposa nem quer mais comprar casa tá construída. Porque por causa do furacão. Gente, também não é assim, a casa não aconteceu nada. A casa respeita as normas, tem todas as normas da Flórida, na construção, né? Principalmente construção nova, super seguro, né? E é o que eu expliquei pra ele, né? No caso desse cliente, ele tá comprando uma casa que vai ficar pronta em dezembro e é financiada. Eu falei, olha, primeiro que tudo que tá até o dia do closing é responsabilidade da construtora. Do dia do closing em diante é sua, mas vai ter seguro. Porque a gente não faz sem seguro, nem o banco não aceita. Principalmente se o seu imóvel é financiado, você vai ter que fazer o seguro antes do closing, né? Inclui furacão. E com o furacão. Inclui furacão. Então isso é ótimo. Nossa, já me deixa mais tranquila. Gente, então é o seguinte, a série sobre financiamento tá começando hoje. A gente vai gravar outros vídeos falando dos outros temas. Nós vamos falar também sobre seguro de carros, né, Ana? Isso. Também se o furacão tá coberto, né? Porque ainda mais que teve um monte de árvore que caiu nas estradas, que caiu nos estacionamentos em cima de carro. Então a gente vai ter outros vídeos falando sobre seguros de carros, seguro para quem tem uma casa residencial que tá alugada ou casa de férias, né? Então se vocês gostaram de aprender um pouquinho sobre seguro, se você quer aprender mais sobre seguro, acompanhe o meu canal, que tem muita coisa vindo por aí. Gente, se você não assistiu o vídeo anterior, assista, tem muita coisa legal no canal e até a próxima semana.